O medo de falar em público. Muitas pessoas, só de imaginar, de ficar à frente de uma plateia, já começa a tremer. Seja em reunião familiar, na igreja ou até em evento de grandes portes, isso tem sido e tem causado muitos bloqueios nas pessoas. Na noite desta quarta-feira, um curso de oratória gratuito, oferecido pelo deputado federal Zeca Dirceu, reuniu dezenas de pessoas na sede do Sindicato do Comércio de Cianorte. Sabe que o medo de falar em público atinge 41% das pessoas no mundo. Só de ouvir falar, preciso de você, na frente do pessoal ali falando, começam a tremer, suar frio, esquecem, a boca seca. Isso é mais comum que nós imaginamos. Mas as pessoas não pararam para pensar que a habilidade mais importante da atualidade é a comunicação. Através da comunicação você consegue um emprego, você consegue um relacionamento, uma namorada, amigos, você apresenta uma ideia. Comunicação é a base. Então as pessoas, primeiro de tudo, têm que começar a se conhecer. O que causa esse problema e esse medo de falar em público? Pode ser falta de preparo. Às vezes a pessoa não tem coragem porque ela não se preparou, não treinou falar em público. Pode ser um trauma emocional, que é algo um pouquinho mais sério, um trauma que ela teve na adolescência ou na infância. E também pode ser aquele medo do julgamento alheio. Quando você está diante das pessoas e elas estão te observando, aí dá aquele medo. E se tem pessoas importantes ainda te ouvindo, aí esquece. Aí a pessoa não consegue falar mais nada. Mas isso acontece, então ela tem que se identificar, conhecer o que causa esse medo, para daí partir para a solução. E é claro que algumas técnicas que quando você for falar em público, procurar um ponto fixo para poder não ficar se dispersando e aí por muitas vezes perder até a noção do raciocínio. Sim. Tem várias técnicas, depende do nível do medo. O nível hard, digamos assim, mais difícil, eu costumo dizer assim, se você tem medo do julgamento alheio, que as pessoas estão te olhando, então olhe o relógio. Geralmente na saída dos anfiteatros tem um relógio, olhe por sobre a cabeça das pessoas, então não olhe nos olhos, não fique encarando os olhos, porque isso vai te causar medo. E se você tem um nível mais tranquilo do medo, mas ainda não consegue encarar as pessoas, identifique na plateia, toda a plateia, Wilson, tem aquela senhorinha com expressão de ternura, assim, que tudo que você fala ela faz assim. Então foque em algumas pessoas, identifica, aquela senhora tem um jeito de ser bem legal, aquela outra. Aí você identifica que o seu medo vai diminuindo. Mas acima de tudo, treine muito, filme na sua casa. Aproveite o final de semana do churrasco da sua família e discursa para eles. Faz um discurso, escreve assim, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. A sua mãe vai achar lindo o seu discurso. Então um elogio você já garante. Mas treinando dessa forma que você se desenvolve. E a vergonha é um dos bloqueios que acabam provocando na pessoa. É a vergonha, a timidez. Às vezes a pessoa tem aquela ideia incrível. Reclama às vezes que não cresce na empresa, mas ela tem aquela ideia incrível. Chega na hora da reunião, todo mundo olhando para ela, trava. E aí não sabe falar por quê, ela não treinou. Então, você sabia, por exemplo, que esses shows de stand-ups, eu já fiz curso de stand-up, já acompanhei alguns palestrantes de stand-ups, até stand-up para falar aquelas piadinhas que parece que é tão assim natural, é treinado, você sabia? Forma o roteiro, escreve o roteiro, prepara ele ali para ele falar diante das pessoas, tudo é treinado. E o objetivo é fazer com que essas pessoas saiam daqui falando em público. Falando em público, falando mais que os cotovelos, aí arrasando, porque através da oratória, eu era muito tímido. Na minha adolescência, pensa num rapaz tímido e introvertido. Hoje, se você não me segurar aqui na entrevista, eu falo a noite toda. Por quê? Treino e desenvolvimento. Fernando Henrique, vereador na cidade de Indianópolis, presente no evento, também contou que já passou pelo medo de falar em público. Olha, no passado até que eu passei bastante medo, né? Fica nervoso, aquela sensação estranha de não saber o que falar, não saber como se portar, como se posicionar na frente das pessoas. Mas com o tempo fui fazendo alguns treinamentos, né? E fui aprendendo algumas técnicas que a gente pode utilizar, né, para falar em público. Então agora é bem mais fácil para fazer isso, né? E com certeza um evento como esse é muito importante para a preparação das pessoas que inclusive queiram ser candidatos no futuro. Sim, com certeza, porque assim, todo mundo tem um poder individual, né? Todo mundo tem algo dentro de si que precisa ser colocado para fora. Quando você faz um treinamento, você potencializa aquilo que você tem de bom. Então, se você já tem essa disposição para fazer a diferença, que um vereador ele tem que fazer a diferença. Então, quando você coloca tudo isso para fora,
aí você faz toda a diferença como deve ser, né? Então os treinamentos como esse aqui ajudam a gente a ser cada dia melhor, né? E colocar todo o nosso potencial, tudo aquilo que a gente tem de bom para fora, para quem precisa de nós.